Galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver, então, acessando este vídeo, né? Turma, estou fazendo hoje um vídeo. Na verdade, eu já fiz dois vídeos com esse mesmo tema, né? Só que esse aqui, ele vai ter um pouco mais, uma explicação mais voltada, né, para os meus alunos. E aquelas pessoas que precisarem também dessa informação, fique à vontade, tá ok? Então, apresentação, eu sou Denilson Barbosa, professor de História. Vem comigo então. Galera, o tema de hoje é um tema que já falei antes, né? Eu vou estar falando sobre o renascimento cultural, né, de uma forma bem interessante, né? Bom, quando nós falamos de renascimento cultural, gente, nós estamos falando não de um fato que aconteceu, um fato apenas, né? Mas na verdade são vários que aconteceram ao mesmo tempo, né? Tudo que contribuiu, por exemplo, da era medieval para o contemporâneo, né? Então, tudo que contribuiu para aquela mudança de pensamento do medieval para o contemporâneo. Então, nós damos a esse espaço de tempo, né, como renascimento cultural. Por que o renascimento cultural? Porque foi uma das coisas que mais destacou, ou seja, é um tema, ou melhor dizendo, é um tópico, né, que chama bastante a atenção para deixar marcante, né, esse espaço. Tanto que quando nós falamos de pintores do Renascimento, né, então nós estamos já, nossa mente já volta já naquele momento, naquele espaço do Renascimento. Bom, para que o Renascimento cultural estivesse acontecendo, na verdade, essa transição de pensamentos, de ideias, foram várias coisas que aconteceram simultaneamente, né? E nós vamos estar falando dele agora, beleza? Bom, gente, começo então falando da Idade Média, né? Da Idade Média ali, onde a Igreja Católica, desde a época então, porque assim, a Igreja Católica, ela era muito poderosa, né? Muito poderosa mesmo, né? Ela era muito rica. Só que a Igreja Católica, ela perdeu espaços territoriais, ela perdeu riquezas, né? E para que isso estivesse acontecendo, para que ela estivesse perdendo essas riquezas, tem que ser explicado como ela conseguiu. Então nós vamos explicar por baixo, né? Como ela conseguiu essas grandes riquezas e como ela perdeu grande partes, né? Então começa ali bem desde do Rei Pipino Breve, né? Onde houve aquela divisão, onde a Igreja Católica naquela época ela já tinha o direito de estar cobrando impostos, né? Ela tinha direito de territórios, por exemplo, cada território conquistado, metade era dela, né? E aquele espaço que ela ganhava, né? Ali ela poderia cobrar impostos e poderia cobrar os dízimos, né? Para ela poder fazer arrecadação, para ela poder estar sobrevivendo. Bom, acontece que com isso os feudos foram se dividindo, né? Foram se dividindo. E aqueles senhores feudais, por exemplo, que tinham dois filhos, um filho, por exemplo, ele ia para a Igreja Católica e o outro filho ficava então como herdeiro do rei, né? O filho mais novo ia para a Igreja Católica para poder aprender, estudar e virar padre. O outro filho mais velho, então, ficava como herdeiro, né? Então, toda a herança era do filho mais velho e não do filho mais novo, né? O filho mais novo ficava pobre. Mas veja o que acontecia. Geralmente, na época do feudalismo ali, dos senhores feudais, eles não garimpavam, não buscavam, não produziam, eles sempre tiravam ouro e riquezas daqueles que já tinham, sempre um roubando o outro. Ou então, não vou dizer o termo roubar, mas saquear também não. Pode até usar os termos saque, né? Mas ele ia lá, brigava, lutava, guerreava, e naquela guerra ali, então, eles tomavam aquele castelo, né? E toda aquela riqueza que tinha naquele castelo, ele levava então para dentro do castelo dele, e assim a riqueza passava de um para o outro, né? Bom, geralmente nessas guerras, nessas batalhas, eles morriam,
né? Porque eles estavam lutando entre si e acabavam morrendo. Quando eles morriam, o pai, que era o rei, e morria também o filho, que era o herdeiro primeiro, toda a herança que tinha ali ia então para o filho mais novo. Só que o filho mais novo, ele era padre. E a Igreja Católica, ela ainda tem até os dias de hoje uma regra, o celibato. Qual que é o celibato? Onde o padre ou o monge, ele não pode casar. O padre não podia casar. O único compromisso dele como família é a Igreja Católica, né? Então, tudo aquilo que ele conseguia, toda aquela riqueza que ele conseguia da herança dele, ficava com a Igreja Católica. Porque cedo ou tarde aquele padre ia morrer. Que durasse 30, 40, 50, 60 anos, 100, 200, não importa. Ele ia morrer. E quando ele morria, toda então aquela herdade, toda aquela fazenda, toda aquela riqueza, as terras, todo o dinheiro que ele tinha, vinha então para a Igreja Católica e com isso a Igreja Católica foi crescendo. Chegou a um ponto onde a Igreja Católica já era senhora, ela decidia qual rei subia ao trono e qual rei descia. Ela decidia tudo, né? Então, isso, e ela acontecia debaixo das regras da Igreja Católica, tudo, né? Mas só que a Idade Média, ela não foi uma época de escuridão. Ela não foi uma época onde não teve crescimento ou desenvolvimento. Muitas pessoas falam que foi a longa noite dos 1000 anos. Não foi longa noite dos 1000 anos. A Idade Média, ela teve desenvolvimento. Porque nos monastérios, eles escreviam, copiavam, né, a Bíblia constantemente. Veja bem, para copiar a Bíblia constantemente, eles tinham que estar desenvolvendo tinta de boa qualidade, né? E os papéis também não eram papéis ruins, né? Eram papéis de alta qualidade. Então, houve então esse desenvolvimento de papel e de tinta, né? Na agricultura, dentro do monastério foi desenvolvido aquele sistema de plantio em 4 estágios, né? Que na verdade um estágio faz um plantio faz o quadrado repartido, né? E reparte ele em 4. Por exemplo, planta-se, né, nesse hectare hoje, né, esse ano. No ano que vem não, ele só vai receber outra semeadura daqui a 4 anos, ou seja, toda vez que plantar aqui vai dar super safra. E assim eles faziam e funcionava. Então foi desenvolvido isso na Idade Média, né? Assim também como a grade de Roma, onde se passava primeiro o tombador, né? Aquele tombador puxado a touro, né? Ou a cavalo, ou mula, ou às vezes é escravo, né? A hora que passava, ficava aqueles torrão de terra, né? E a grade de Roma, ela vinha o quê? Ela era uma grade cheia de dentes para baixo, né? Como uma cama de faquir. Ali, então, aquela esteira passava por cima da terra ali, que ia esmiuçando aquela terra, e conseguindo esmiuçar toda ela, a semente ficava mais fácil para semear, né? A semente produzia muito mais por causa do oxigênio, né? Então, aquilo dali foi desenvolvido na Idade Média. Então, a Idade Média, ela não foi uma época de escuridão, ela foi de grande desenvolvimento. Agora, veja só, passando um pouquinho mais para diante agora, aqui na Inglaterra, né? Na Inglaterra. Lá na Inglaterra, o rei Henrique VIII, ele quis se separar da rainha Catarina Aragão. Só que acontece o seguinte, a Igreja Católica, ela não fazia o divórcio, não queria fazer o divórcio do rei, né? Não queria que o rei se separasse da rainha Catarina Aragão. Mas aí o rei, ele fez o quê? Ele vai e expulsa a Igreja Católica dos territórios da Inglaterra, e no lugar dos territórios da Inglaterra, ele forma a Igreja Anglicana. Por quê? A Igreja Católica, ela não permitia desenvolvimentos, né? Nenhum desenvolvimento. Já a Igreja Anglicana, não, que foi formada pelo rei Henrique VIII. Porque quando ele expulsou a Igreja Católica, tirou todo o poder da mão do Papa, né? Aí o rei Henrique VIII ficou, então, no lugar do Papa. Ele era, então, líder espiritual e líder também ali físico, né?
E com isso, então, ele ordenou que os bispos fizessem, então, o divórcio foi feito, e a igreja anglicana continuou, então, com os mesmos trabalhos da igreja católica, né? Continuou o mesmo trabalho que a igreja católica estava fazendo, só que agora, em vez da riqueza deles acumulada ali, fosse, então, para a Roma, então ficava presa ali ficava ali na própria Inglaterra mesmo, né? Então, dessa forma, então, a igreja anglicana, ela foi um dos primeiros que protestaram a ação da igreja católica. Ela é uma protestante, né? Ela é uma protestante. E veja bem, também nessa mesma época, começou as invasões dos vikings, né? Os vikings vinham e começaram a invadir, então, os monastérios, né? Os monastérios da Igreja Católica, né? Isso da Igreja Católica. Isso antes de passar, então, para a Igreja Anglicana, na Igreja Católica. Os vikings vinham e ali eles saqueavam e levavam todo aquele ouro que estava retido na mão da Igreja Católica, eles levavam embora. E os vikings, eles não eram só invasores, eles também eram comerciantes. E aquele ouro, todas aquelas riquezas que eles roubaram, que eles saquearam daquelas igrejas, da Igreja Católica, eles jogaram novamente no comércio, né? Permitindo, então, voltando a desenvolver o comércio no mundo de novo, né? Porque até então tudo estava preso ali na mão da Igreja Católica. Então a Igreja Católica sofreu duras penas de vários os lados. Primeiro, pela ação dos vikings, né, que vinham e faziam os saques, né, e roubavam o ouro dela. E também, depois, o outro golpe foi pela Igreja Anglicana, que foi e assumiu o lugar, no lugar da Igreja Católica, né, assumiu a frente. Então, dessa forma, então, a Igreja Católica começou a perder poder. Não ficou fraca, mas ela só perdeu o poder, né, um pouco de poder. Bom, isso aí falando da Igreja Católica. Agora a gente precisa falar também do Renascimento. Eu vou ter que falar falando sobre Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele também foi um protestante, né? Martinho Lutero, ele foi em Roma, ele foi designado para ir em Roma. Quando ele chegou em Roma, ele viu umas coisas que ele não agradou muito Martinho Lutero, né? Entre essas coisas que ele viu ali, foi as indulgências, né? Que as indulgências era do tipo assim, a pessoa, os servos, os fiéis da Igreja Católica, eles tinham pecado, eles iam lá na igreja, por exemplo, pagava por aquela indulgência, e com aquela indulgência ele colocava no bolso, era dele, certo? Pagava caro, hein, gente? Não estamos falando na casa dos milhares, se fosse hoje, no caso, de milhões, de milhares e de mil, era muito caro, isso eu sei, né? Não era qualquer um que conseguia comprar uma indulgência, não, né? Aí ele pagava aquela indulgência, colocava no bolso, pronto, ele estava livre de todos os pecados. Ele não tinha mais pecado algum. Então ele era uma pessoa livre dos pecados. Aí veja bem, Martin Lutero também observou que, e ele não concordou, também relacionado às indulgências. A pessoa ia lá e comprava o perdão de um ente querido, às vezes de um pai, de um filho, de um marido, de uma esposa, que já tinha falecido, que estava no purgatório, segundo a fé católica. Aí então ele ia lá, pagava a libertação daquela pessoa, daquela alma que estava no purgatório. Mas para que ela pudesse sair do purgatório, ele tinha que subir a escadaria, então, dos monastérios, de joelho. Cada escadaria daquele ali, cada degrau que ele subia rezando, né? Então ele ia rezando e ia subindo, ia rezando e ia subindo. Quando ele chegava, então, lá no final, essa ente querida dessa pessoa que estava no purgatório, ela saía do purgatório, era livre, né? Ela já ia direto para o céu, né? Então, esse daí também é uma coisa que Martinho Lutero, ele não concordou. Assim como ele não concordou também com uma das relíquias sagradas, que era o crânio de João Batista. Vejam bem, são várias igrejas que tinha ali em Roma. São várias igrejas. Cada igreja daquela ali tinha um crânio legítimo de João Batista.
6 igrejas, cada uma das igrejas tinha um crânio legítimo de João Batista. Ou seja, seriam 6 cabeças diferentes, né? Então, isso aí foi uma das coisas que o Martinho Lutero não concordou. Assim também como uma das relíquias sagradas é o espinho da coroa de Cristo. O espinho da coroa de Jesus Cristo, a pessoa ia lá e pegava um daqueles espinhos, comprava, né, que ele já vinha dentro de um frasco, e aqueles espinhos ali, ele era consagrado, né, porque estava na cabeça de Jesus Cristo, né? Então era uma relíquia sagrada para eles, né? Mas só que o problema é que eram milhares de milhares de milhares de espinhos, né, vendidos. Assim também como o leite da Virgem Maria, né, que vinha em frasco de argila. Então ali aquele frasco era cheio de leite, lacrado certinho, né? E a pessoa comprava aquilo dali, estava com dordolo, estava com alguma enfermidade, e aí usava aquilo dali como um remédio, como uma cura, né? E, então era a fé da pessoa, segundo a fé da pessoa, né? A relíquia sagrada também, a lasca da cruz de Jesus Cristo, né? Essa daí eu até tive uma cruz semelhante a essa, que ela era uma cruzinha mais ou menos do tamanho, assim, mais ou menos, né? Daria mais ou menos uns 4 dedos, os 4 dedos de altura. Aí o que que acontecia? Atrás dela tinha uma portinha e dentro dessa portinha tinha uma lasquinha bem pequenininha, de madeira, né, bruta. Aí ali falava que era a cruz de Jesus Cristo. E aquilo dali foi vendido de milhares e milhares. Existem alguns historiadores que dizem que se conseguisse juntar toda aquela madeira, daria para construir pelo menos umas 2 arcas de Noé, porque era muita madeira. Então, isso aí são algumas coisas que precisou acontecer para que tivesse acontecendo, então, o renascimento cultural. Veja bem o porquê. A Igreja Católica, quando Martinho Lutero voltou de novo para a casa dele, ele então formou as 95 teses, né? Por que rompendo com a Igreja Católica? A Igreja Católica, ela foi e contrabateu, né? Porque aí, no caso, ela fez a contra-reforma de Martinho Lutero, né? Por que que ela queria fazer isso? Para poder resgatar de novo os dogmas da Igreja. E para que isso fosse necessário, Martinho Lutero ia ter que ser morto, né? Não só Martinho Lutero, mas como os outros seguidores dele. Teve um, por exemplo, Calvino. Eu vou falar só apenas dos dois. Calvino, ele foi para Genebra, né? Ficou instalado lá na Suíça, né? E Martinho Lutero foi para onde é a Alemanha hoje. Ali, né, onde é a Alemanha, ele ficou num castelo de um amigo dele, né, protegido ali. Ele fez a tradução da Bíblia, né, para o alemão, que também pesou bastante, hein? Pesou muito. Porque quando a Igreja Católica, os seguidores da Igreja Católica, a Santa Inquisição, encontravam uma pessoa que tinha o exemplar da Bíblia luterana ou da Bíblia do calvinista, né, de João Calvino. Então, quando a pessoa tinha então esse exemplar da Bíblia, ela ia para a fogueira santa com a Bíblia pendurada no pescoço, que seja da igreja presbiteriana ou que seja da presbiteriana, da calvinista, né? Ou da igreja luterana, né? Se eu falei presbiteriana antes, eu me enganei, tá? É luterana, de Lutero, né? Se a pessoa tivesse a Bíblia de luterana, ela ia colocar a Bíblia no pescoço e dali então ela ia para a fogueira. Ao mesmo jeito, com a outra Bíblia, que no caso do Calvino, ia colocar no pescoço dela e ia também para a fogueira do mesmo jeito. E se a pessoa tivesse um exemplar da Bíblia católica, católica mesmo, ela ia colocar aquela Bíblia no pescoço e ia para a fogueira santa, porque ela não podia, era proibido a pessoa ter a Bíblia em casa. Ela não poderia ter a Bíblia em casa e não poderia estudar. Ela só poderia ir na igreja e receber aquelas mensagens que o padre passava. Mas aí, até então, ela ter autoridade e ela ter uma Bíblia em casa, não. Isso era contra a regra. Porque a Igreja Católica, ela tinha um livro que nesse livro tinha uma lista de livros proibidos. Ou seja, todos os livros eram proibidos perante a Igreja Católica. Todos, né? Todos os livros eram proibidos. Esse livro aí chamado Index, né? O Index, então, ele tinha essa lista de livros onde proibia qualquer pessoa de ter acesso à Bíblia. Então, essa daí foi uma ação de Martinho Lutero, onde ele fugiu e conseguiu
se escavar por um período de tempo, né? Mas veja bem, não conseguiram segurar essa mudança de pensamento, porque como eram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, então não conseguiu segurar por muito tempo. Olha, quatro pintores do renascentista, do Renascimento, na verdade são muitos mesmo, né? Mas nós vamos falar de quatro que para poder ficar mais fácil memorizar. Né? Nós estamos falando de Rafaelo, Donatello, Michelangelo e Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci, por exemplo, ele era arquiteto, ele era construtor, pintor e escultor, né? E ele, por exemplo, foi buscar inspiração lá na Grécia, para poder estar fazendo o trabalho dele. Por isso, então, Renascimento. Veja bem, na Idade Média, não tinha como se inspirar. E inspirar em quê para poder fazer essas belas artes? Aí eles tiveram que voltar ao tempo, vamos se colocar, tá aqui a Idade Média, aí eles pegaram do início da Idade Média até, que seria, passava o Império Romano, né? Que ia então até a Grécia, né? Ali na Grécia, então, que eles foram buscar, porque se você observar a história grega, você vai ver que na história grega tem aquelas estátuas, né? Que são muito bonitas, aquelas estátuas que são bem marcantes mesmo, aonde o corpo humano ele é adorado, né, com a beleza do corpo humano. Então os pintores renascentistas eles foram buscar inspiração lá na Grécia e trouxe então para o presente, né, para o presente aonde ele foi inspirado não só as pinturas como também as esculturas, né. Então tudo foi inspirado ali. Então entre os pintores os pintores, os artistas que mais se destacaram foi Martin Lutero, foi Rafaelo, Michelangelo, Donatello e Leonardo da Vinci, né? E, e eles começaram então a estar pintando casas, por exemplo, de burguesas, porque quando o Calvino foi para a Suíça, todos os burgueses que estavam ali em volta ali de Roma, aquela região toda que não podiam trabalhar porque a Igreja Católica não permitia, eles abandonaram tudo ali e foram junto com o Calvino lá para Genebra. Bom, chegando lá em Genebra, eles começaram a comercializar e começaram a ficar ricos, né? Assim também como eles começaram a trabalhar no Mediterrâneo, né? Ali no Mediterrâneo, como mercadores, né? E esses pintores renascentistas, eles começaram a pintar então a casa desses nobres, né? Desses burgueses. E esses burgueses, então, financiaram então para esses pintores tinta de boa qualidade, né? Pincéis. Então, houve então um desenvolvimento bastante grande, né? Relacionado aos pintores renascentistas, né? Então, essa daí, gente, por isso que eu falei que o renascimento cultural, ele não é um fato, ele é então um amontoados de fato, né, que aconteceu. Se você for fazer a comparação, pode falar assim às vezes, né, professor, mas como pode falar que a Igreja Católica prendia tanto o crescimento das pessoas naquela época, né? Pode às vezes pensar dessa forma, porque eu não estou aqui para criticar a Igreja Católica, mas eu estou contando a história, né? Como historiador, eu falo da história, né? E a história diz que nos dois descobrimentos do Brasil, né, nas Américas já, né? No descobrimento do Brasil, só para fazer uma comparação com os Estados Unidos. Veja bem, os Estados Unidos ele foi descoberto, ou melhor dizendo, pela Inglaterra, né? Foi pela Inglaterra, colônia da Inglaterra. O Brasil, colônia de Portugal. Os Estados Unidos era colônia da Inglaterra e estava sob a base da Igreja Anglicana. O Brasil, de Portugal, estava sobre a base da Igreja Católica. Veja bem, nos Estados Unidos começaram a fazer pesquisas, né? Começaram a desenvolver muito cedo mesmo, né? No Brasil era proibido qualquer tipo de ação, porque era a Igreja Católica que comandava.
né? A Igreja Católica que mandava aqui no Brasil. Então, aqui não tinha, se você fosse pego fazendo um chá, fazendo qualquer coisa desse tipo, você ia ser queimado porque você ia ser dado como herege. Já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, então, foi liberado e a pessoa podia trabalhar, podia fazer pesquisas e foi tudo certo e os Estados Unidos foi enriquecendo com isso. Já o Brasil, não. O Brasil traz, no caso, cicatrizes desde a época do seu descobrimento. Cicatrizes ali desde da época de 1822, antes um pouco, né? Então, já foi problemático, porque aqui, na verdade, nós somos só explorados, né? As terras brasileiras foram bastante exploradas. Os Estados Unidos também começou a acontecer mais ou menos igual, né? Só que a diferença é que os Estados Unidos, eles fizeram a revolução, né? A guerra e cortaram o cordão umbilical com a igreja anglicana, com a Inglaterra, né? Mas já o Brasil não teve condições, né? Por isso então que nós trazemos então a cicatriz do passado até os dias de hoje, né? Então isso aí é o renascimento cultural. Gente, quando falar de renascimento cultural, nós não estamos falando de uma coisa que aconteceu no momento, mas nós estamos falando de várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. Beleza? Bom, então eu acho que vamos parar por aqui, né? Senão vai ficar muito cansativo, tá? Eu espero vocês então até o próximo vídeo então, beleza? Espero que vocês gostem das informações e façam bem uso, né? Agora relacionado aos meus alunos, eu quero que vocês façam o resumo, né, daquilo que o professor falou aqui, beleza? Eu espero vocês então até o próximo vídeo, tá? Até mais.